Graça e paz novamente à igreja. João capítulo 3, na semana que eu preguei, no domingo retrasado, nós falamos sobre o novo nascimento. E hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento, parte 2. Nós falamos sobre conhecer o reino. Quem é que conhece o reino? A minha maior preocupação com a igreja não é a quantidade de informação, mas é como a gente lida com aquilo que a gente recebe de Deus. Tá bom? E esse texto vai falar muito sobre isso, muito. Foi bom o testemunho da Lúlia aqui e bom o testemunho da Margarete. A gente vai entender, acredito, um pouco mais sobre isso. E eu espero, em nome de Jesus, que a gente pare para ouvir realmente o que Deus quer no coração. Nós estudamos na semana retrasada, no domingo retrasado, que Nicodemos ficou intrigado com Jesus. Ele queria conhecer Jesus, viu os sinais de Jesus, e ele queria entender um pouco mais. E isso tem que estar no nosso coração. Por que estamos aqui? Por que buscamos a Deus? Qual é a necessidade disso? Nesse texto a gente vai entender isso, vai nos esclarecer o porquê. Então eu queria que vocês acompanhassem a leitura e depois nós vamos conversando um pouco sobre esse texto. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei hoje de manhã, fala e vai dar um pouco mais de ênfase sobre isso. Não deixe de assistir. Eu sei que às vezes ver vídeo é chato, mas ouça em nome de Jesus. Procure entender em nome de Jesus. São coisas importantes para esta casa, para o seu coração. Tá bom? Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Necessário é nascer de novo. No versículo 4 até o versículo 8 diz assim, eu vou ler novamente para ficar bem claro e a gente vai conversando. Do 4: disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Aí entra na cabeça de vocês aí, como é que pode um homem nascer sendo velho? Imagina vocês, né? Nem a Júlia mais. Quantos anos tu tem, Júlia? 11? 8? Ai, tu susto. Nem a Júlia com 8 anos consegue voltar no ventre da mãe dela. E aí Nicodemos está dizendo: como que pode um homem como eu, velho, voltar ao ventre da mãe? Sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo.
O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é carne é carne. O que é carne a gente vê. Papai e mamãe se unem e nasce um filho. Hoje Paulinho vai fazer 26 anos agora. Ele veio de uma união carnal. Ele não é crente simplesmente porque nasceu de dois pais crentes. Não. A Bíblia está dizendo para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, e não no modo natural. Não é ele entrar no ventre, é ele entender o reino, porque esse nascimento natural para Deus não presta para entrar no reino de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Você pode se maquiar, né? As mulheres aí que gostam de se olhar no espelho. O homem não gosta muito desse negócio, não. Os homens hoje que se olham muito no espelho, mas deixa para lá. Mas geralmente a mulher, né, que se maquia, faz aquele negócio todo, né? Quando chega na flor da idade que tá bonitona, né? Pode ficar bonito do jeito que for, pode botar a equipagem que for. Esse corpício não vai entrar no céu. Não vai. Nem para o pessoal do coque, nem para o pessoal sem coque. Não entra, corpo e carne e sangue não entra nos céus. Tua roupa, tua vestimenta não entra no reino dos céus. Você precisa de nascer de novo. E Jesus dá o entender de como é nascer de novo. Ele fala da água e do Espírito. Da água e do Espírito. O que é a água? Abre comigo aí. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. A gente acompanha aqui para a gente agilizar. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Opa! A água que Jesus dá leva à vida eterna. É uma fonte para a vida eterna. Qualquer coisa natural, ela acaba. Beber água acaba. Você vai ficar com sede. Mas a água que Cristo dá salta para a vida eterna. E não só salta, ela é uma fonte de vida eterna. Abre comigo. Hebreus capítulo 10, 22. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Entenda, nós vamos nos chegar com um coração verdadeiro, com fé, com entendimento, tendo o coração purificado. A consciência de pecado, ela só é nítida no nosso coração, nós só entendemos quando pecamos e por que pecamos e como pecamos, quando o nosso coração é lavado pela água limpa. Vamos lá, andando. Efésios capítulo 5, do 25 ao 27. Agora vai abrir a nossa mente, vai esclarecer. Isso é legal, né? Aí a pessoa, pastor, vai falar de casamento? Não, eu vou falar de Cristo e a igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres. E aí ele vai dizer o porquê. Por que a gente não tem curso de casados para sempre? Por que a gente não tem cursinho de casado? Porque a Bíblia diz o que a gente deve fazer. Eu não preciso pagar 120, 300, 200 reais para aprender o que a Bíblia me diz. As pessoas estão pegando hoje cursinho até na internet. Estão aprendendo a fazer as coisas na internet. Cada casal é diferente. A apostila não diz como você deve tratar o seu casal, a sua família. Cada um é diferente. A minha criação com o Paulinho foi uma, a criação com o Rafael foi outra. São dois completamente diferentes. O Paulinho batia, ficava com medo. O Rafael batia e enfrentava. Totalmente diferente. E a regrinha do livrinho diz faz assim, faz assado. E não funcionava. Mas a Bíblia declara como que funciona.
Olha para a palavra de Deus. Como que você funciona dentro de casa? Agindo como Cristo, ouvindo a voz de Cristo, entendendo o que Cristo está falando, para você cuidar dos seus. E ele vai dizer, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Continua. Olha o que Cristo fez. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela... O que é a água? Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é a água? O que é a lavagem da água? O que é nascer da água? É ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vejo aonde eu tenho errado. Dentro de casa, com os meus filhos, no meu relacionamento, com as pessoas na rua, no meu trabalho. A palavra de Deus tem esse poder de me ensinar. E quando ela me ensina, ela arranca os carrapichos. Você trabalha o dia inteiro, eu trabalho com ferramentas, né? Zé trabalhou com fornalha, né? Fazendo vidro. Como é que chegava em casa? Podre. Desculpa a expressão, mas era, não era? Ninguém ia te abraçar daquele jeito, jamais. Me dá um abraço aí, sai fora. Né? Eu às vezes tenho que pintar, eu faço manutenção, eu sou multiuso, sou motorista, pregador, eletricista, meio sonoplasta, para não ofender o jeito, meio sonoplasta, eu faço um montão de coisa. Como que eu chego em casa? Podre. E o que eu preciso fazer? Me lavar, tomar banho, passar uma esponjinha, lavar todos os cantinhos do corpo. Por quê? Porque esconde sujeiras. Esse é o poder da palavra de Deus no interior. Esta água só me limpa por fora, mas o meu interior pode estar podre por dentro, esconderijos de podridão dentro de mim. E a palavra, quando eu olho para ela, ela me confronta, ela vai dizer quem eu sou. Porque às vezes as pessoas acham que porque fumaram um cigarro são pecadoras. Beberam, tomaram uma bebida, me tornei pecador, vou lá pedir perdão a Deus. Ai meu Deus, desonrei meu pai. Olha Deus, me perdoe, desonrei meu pai. Tá, é um dever seu pedir perdão a Deus, mas vai além disso. Você é um pecador. E por isso você, durante a sua vida, vai fazer coisas que não agradam a Deus. E quando você olha para a palavra, ela vai revelar quem você é. E se você der ouvido à palavra de Deus, ela vai limpar você. É isso que Jesus está falando com Nicodemos. Você precisa nascer de novo, pela água. Você precisa ouvir o que você prega. Nicodemos é mestre em Israel, doutor da palavra. Ele ensinava para o povo. Ele dizia para o povo, não faça isso, que isso é pecado. Isso é a lei de Moisés, por que você está carregando a tua cama no sábado? Olha rapaz, você está ofendendo o Altíssimo. Olha o que você está fazendo. Como que você pode fazer isso? Ele tinha, mas não conhecia, porque a palavra fazia efeito para os outros, mas para ele não. E Jesus está dizendo, necessário vos é nascer de novo pela água. Ouça a palavra de Deus. Mas ele diz mais, não só pela água, mas pelo Espírito. Vocês sabem que tem muita gente que concorda com o que a Bíblia diz? Tem gente até que segue os rituais bíblicos. Tem gente até que faz as coisas bíblicas, mas não foram transformados pelo Espírito. Fazem religiosamente. Eu estou lendo o livro de Jó. Eu já li o livro de Jó várias vezes. E Jó era um homem íntegro, o próprio Deus fala, íntegro, reto e temente a ele. Deus fala. E aí tem aquela conversa com Satanás, e Deus permite que Satanás tire algumas coisas de Jó e lhe coloque uma enfermidade. E Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus. Ficou 7 dias se coçando com cacos, né? Porque Jó ficou todo ferido. Mas depois de 7 dias, Jó abre a sua boca.
e revela exatamente que ele era um homem religioso. E quando Jó conversa com Deus e diz, eu não fiz nada de errado. Lê o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu não fiz nada de errado. Só de você nascer de homem e mulher você já está errado. A Bíblia diz que você está debaixo de condenação. Condenação. Nasceu condenado. A Bíblia que diz, pode ver, a criança vai crescendo. Quantas pirraças. Desculpa, Júlia, eu te usar de novo. Você está aqui, uma pessoa tão bonita. Mas eu vou te usar novamente. Quantas pirraças a Júlia fez de acordo com o seu crescimento? A Júlia era santinha, fez tudo certinho, nunca fez nenhuma reclamação, nenhuma pirraça, nunca fez. Por quê? Porque o pecado que está nela começa a manifestar em desobediência. Aí o que o papai e a mamãe têm que fazer? Corrigir. Exatamente o que a Bíblia faz conosco, só que de uma forma espiritual. Nós corrigimos de forma carnal. Criamos nossos filhos para que eles não nos desobedeçam. Mas quando a gente entende o espiritual, a gente cria os filhos para temer a Deus, para que eles nos obedeçam temendo a Deus. É completamente diferente. Jó se achava santo. E Deus permitiu o mal para que lá na frente ele pudesse dizer, antes eu só te conhecia de ouvir. Mas agora fui transformado dentro, os meus olhos te veem. É outra coisa. Então abre aí, olha só, João capítulo 14, versículo 26. Vamos nascer do Espírito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Entende? Você lê, você sabe a regra. Mas quando o Espírito te revela, ele te faz andar no caminho. Entenda, uma coisa é você entender, a outra coisa é você viver naquilo. As minhas doutoras, né, tão inteligentes, cara, coisa linda, né? Aqui Deus mostra que somos todos iguais, né? Pessoas com faculdades, inteligentes, pessoas assim igual o pastor estranho. Não tão inteligente. Então, Deus, mas todos iguais diante de Deus. Informação te forma, te dá diploma. Mas o que te forma de verdade? A prática. Errar e entender, viver a situação. Ok? É prático. Vou usar o Júnior agora, né? Direção, ouvir. Computador te forma? O que te forma? Trânsito, na rua, viver. A palavra de Deus te dá a informação, mas quem te faz viver? O Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, porque não é o de mentirinha, não é o do mundo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, percebe? Mas dirá tudo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha a importância do Espírito. O Espírito é o entendimento do ser humano que busca a Deus, que se rende aos pés de Deus. Não fala de si mesmo. Quem absorve informação quer orgulho para si, faz metas visando o seu próprio ego, dizendo para as pessoas, eu acho incrível isso, eu não preciso falar disso. Eu me tornei uma pessoa chata. E as pessoas sabem disso, em casa eu sou chato também. A Cristina fala assim, não dá para assistir nada contigo, né? É horrível, porque eu me tornei chato. Até os vídeos de costura dela me dá raiva às vezes. Porque o miserável, me perdoa a expressão, ao invés de falar só da costura, quer falar da vida dos outros. Como se soubesse a vida dos outros. Ela está lá costurando um tecido. Né? Você pega aqui a agulha, bota aqui no buraco, vai passando o fio. Mas se alguém disser para você que você não consegue,
Meu Deus, o vídeo de costura, maluco. Ah, vai te catar. Aí começa, não, o vídeo é de costura. E se o teu marido, não, como é que ela fala? O teu boy vier com um papo de que, isso não vai dar certo, porque você está gastando muito dinheiro. Homem é assim, porque a gente planeja, a gente vê que a mulher está gastando dinheiro mesmo, é verdade. A gente paga a prestação há quanto tempo? Eu não aguento mais pagar a prestação, vou fazer 50 anos e eu não quero mais pagar a prestação. É normal. Mas aí vem uma mulher que está dando aula de costura, quer ensinar você a viver. Pela mãe do guarda, cara, fala sério. Aí está lá o cara que quer te ensinar a malhar. E levanta. Porque eu era gordo, agora eu sou magro. Porque eu me dediquei, porque eu quis, você também pode. Aí o cara que não tem a mesma disposição, que é só fogo de palha, vai lá, tenta, e ele não consegue. Porque a disposição dele não é igual a do outro, somos diferentes. O casamento é diferente, a vida é diferente. Ao invés das pessoas ensinarem o que tem que ensinar, igual nas escolas, vai falar de coisa que não tem que falar. Ao invés de falar de matemática, português, física, vai falar de comunismo. É a mesma coisa. Gente, a Bíblia nos ensina como deve viver. Por isso que a gente prega o que na igreja? Curso. Não! A gente prega a palavra de Deus. Porque eu vou te falar, é um monte de apostila para tudo hoje. Tem os fraldinhas, tem homem ao máximo, mulher, homem único. Tem curso de tudo. Não estou falando mal, quem quiser fazer, faz. Mas você tem um livro poderoso nas tuas mãos, que te ensina, que te limpa, que faz você rejeitar a tua vida para amar o próximo. Aí você ouve esses negócios para falar, você tem que se amar mais. Aquele que ama Cristo e tem Cristo no seu coração, tem o amor de Deus na sua vida. Ninguém fala isso. Claro, porque não tem graça. E o pastor perdeu a graça porque fala essas coisas. Mas vamos lá. Onde é que eu estava? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Esse é aquele que é convertido, que é lavado da água e do Espírito. Ele não fala mais de si mesmo. Não, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Quem é a palavra? É Cristo. Ele nos deixou as informações. E o que o Espírito faz? Não traz glória para si. Ele, quando habita em nós, ele não traz glória para si. Ele faz com que a gente glorifique a Deus, através da palavra de Deus. Amém? Romanos 8, versículo 11. Isso é lindo demais, eu amo esse texto. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito de Deus que habita em vós. O Espírito Santo que estava em Jesus tirou a carne de Cristo da sepultura, o corpo humano, e ele está dizendo que esse mesmo Espírito, com esse mesmo poder, também vivificará esses corpos mortais, porque a gente não sabe o que fazer. Quem nos ensina a fazer? O Espírito Santo. Ele nos dá vida, ele nos vivifica. Então, nós precisamos nascer da água para nos purificar e do Espírito sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas não termina. Vamos ler aqui a partir do 9 até o 12, diz assim: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Porque Nicodemos não entendeu. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Parece meio estranho, porque para mim Jesus já estava falando de coisas espirituais. Mas entendo que Jesus está falando que ele não estava entendendo. Você prega, você fala, e você não observa o que você prega e o que você fala. Para que era a lei?
Para que era a lei? A gente sabe. Para quê? Para revelar o que havia no homem. Você está lendo que não adultere, e no teu coração há adultério. Você está lendo que não é para roubar, mas você fica inveja e no teu coração você rouba. Você está lendo que não é para desonrar pai e mãe, e você desonra pai e mãe. Desde criança a gente já desonra os pais, o pai e a mãe. Desde criança, a gente já começa a fazer malcriação desde cedo. Você está lendo, Nicodemos, e você não está entendendo que o que você faz não presta mais para Deus. Não serve para Deus. Deus não quer este homem velho. Deus quer uma nova criação. E você precisa morrer para tudo que você entende para poder viver para Deus. Você precisa entender isso, Nicodemos. Não é a tua sabedoria que chega a Deus. Eu achei lindo esse testemunho da Lúcia, que a gente às vezes precisa ser sacudido por Deus. A gente precisa, porque a gente vai galgando as coisas e a gente vai achando que é por nosso próprio entendimento. Quem nos coloca onde coloca é Deus. E não vai colocar todo mundo no mesmo lugar. Deus vai colocar pessoas em lugares diferentes. Hoje está um andaço por aí de dizer que a mulher que trabalha é que é a mulher certa, quem está em casa não é. Mentira! Não compare essas coisas. É isso mesmo, Carlinhos. Não compare essas coisas. A dona de casa é tão importante quanto aquela que trabalha. E se ela só cuida dos filhos, glória a Deus por isso. Não deixe essa mídia nojenta perturbar o coração de vocês. Se você tem no coração de trabalhar, trabalhe. Faça os teus negocinhos, mas nunca critique uma mulher que cuida dos filhos, que cuida do marido, e está dentro de casa. Não estou falando contra ninguém. Eu só quero que vocês entendam, porque o que rola por aí é que seu marido não faz nada por você, que você tem que conquistar. Não dependa do seu marido, não dependa de ninguém. Em suma, se você não depende do seu marido, você não precisa de ninguém, você precisa de Deus. Não, porque a Bíblia fala que a gente depende um do outro. E aí? A Bíblia, Deus criou algo perfeito, homem e mulher, homem para ser provedor. Aí os governos vão deturpando as coisas. E a mulher começa a ficar tão angustiada por causa das coisas que têm acontecido, que ela automaticamente trabalha. Mas olha agora o outro testemunho da Margarete. Trabalha fora, Margot? Quem te sustentou? Nós temos testemunho vivo, não só da Margarete, mas dessa casa. Teve momento de oferta na casa? Alguém ouviu o momento de oferta na casa? Quando foi que a gente deixou de pagar aluguel? Nunca! Eu não estou falando com orgulho, porque a gente aprendeu a confiar em Deus. Deus dá e Deus tira, Deus coloca ou não coloca, Deus faz ou não faz. E nós entendemos isso. No dia que Deus quiser secar a fonte, Ele vai secar. E se Ele quiser fechar esse lugar, Ele vai fechar. E daí? A gente descansa nele. Isso Nicodemos não entendeu. Nicodemos estava esperando um rei que viesse destruir Roma. Um Jesus que andasse de um cavalo branco, que saísse dando espadada em tudo quanto era romano, e que colocasse todos os judeus num patamar lá em cima, para que os judeus comandassem todos os gentios. Aí quem vem? Jesus. Nasce numa manjedoura. Nasce numa manjedoura e vai a carpinteiro. Ainda vai morar em Nazaré. O que é Nazaré, gente? Sabe onde é que era Galileia? Comunidade. Comunidade. Jesus morando na Galileia. Jesus andando com um monte de pé rapado, os discípulos. O mais inteligente era Judas. Gente, não estou falando contra. Quem estuda, Deus deu, e que vocês usem muito bem aquilo que Deus deu. E as coisinhas que vocês fazem, que é muito legal. Tá bom? Não vamos falar aqui que o pastor falou que não é para trabalhar. Pelo amor de Deus, eu só quero que a gente não siga mais a internet, que siga a palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou no teu coração, faça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou abrir algo aqui da gente. A Cristina nunca foi dona de casa. E não é contra ela. Quem é dona de casa é o Rafael. Estou brincando. Rafael é um apoio extraordinário. Rafael cozinha, sofre na mão da mãe,
Já falei, tem que pagar os honorários e como é que é o nome para aposentadoria? O MEI para esse garoto, cara. Porque eu vou te falar, o que tu explora esse moleque, arrumou 2 cachorros. Quem cuida do cachorro? E o gato? Quem cuida do gato? Rafael, mas onde que ele vai dormir? Na minha cama. Não sei por causa de quê. Não tem nada a ver com a história. Mas é diferente, são pessoas diferentes. A Cristina não tem amor nenhum, assim, com todo respeito, de cuidar. Ela não foi criada assim. Mas tem mulheres que têm aquela perfeição de cuidar das coisas. Se eu for me guiar pelas apostilas, a gente está frito. Gente, cada casa é um caso. E o meu problema é com a palavra de Deus, não é com cursinhos. Me perdoem o que eu vou falar. O nego está ensinando até como é que faz as coisas com o marido, com a mulher dentro de casa. Cada um que faz o que fizer, conforme cada um quer. Nós estamos virando robôs. Não, o sexólogo disse que eu tenho que fazer assim, assado, desse jeito. Vai fazer. Se você se guiar por aquilo ali, você não fica com ninguém. Porque cada um tem um jeito. Mas se eu me guiar pela palavra, ela vai dizer: ame, se submeta, se sujeite. Então, se entendam. É isso que a Bíblia diz. Então, eu não estou falando contra, eu estou abrindo os nossos olhos para que a gente entenda, para que a gente não faça igual Nicodemos. Mestre, o que tu está falando? Que maluquice é essa? Estou falando de coisas terrenas, vocês estão vendo. São coisas terrenas. Não presta. O que presta é o que Deus quer para a vida de vocês. É a espiritual. É o que vem dele. Não é o que vem de nós. Vem de cima para baixo. De baixo para cima, nem passa. O céu é de bronze. Nem toca nem no dedão de Deus. Mas quando vem dele, ele muda, transforma, lava e aperfeiçoa. Para que a gente preste um verdadeiro culto a ele. 1 João capítulo 2, já estou quase encerrando. 2:2. 1 João não, perdão, 1 Pedro. Obrigado. Olha o que diz aqui: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Por que tem tanto deboche hoje dos crentes na internet? Porque é sem razão que as pessoas estão fazendo. Só loucura. Nós viramos chacota na internet. A Bíblia está dizendo que é desejar novamente como menino nascido, o leite racional, é com entendimento, não falsificado, para que por ele, para que por esse leite, por essa palavra, vocês cresçam. Entende? Desejai novamente, desejar como meninos novamente nascidos, é o novo nascimento. O novo nascimento é aquilo que eu tinha, não presta, a informação que eu tenho não serve. Eu preciso buscar na fonte que me leva para a vida eterna. É isso que Pedro está falando, está nos ensinando. Vocês precisam nascer de novo, busquem na fonte. Informação é importante, muito importante. É muito legal assistir alguns vídeos que nos completam, que nos dá bom entendimento, mas nenhum entendimento supera a fonte de águas que salta para a vida eterna. Nenhum. É simples, é básico, é certeiro, é edificante, é purificante, é edificante, é maravilhoso, é sensacional, é expressamente extraordinário, é descomunal, não tem igual, é incomparável a fonte, o leite racional. Pode buscar qualquer informação, mas se você não estiver centrado na informação, não tem novo nascimento. O neném, quando nasce, o que ele quer? Colinho de mamãe, leitinho quentinho, né, Carlinhos? Leitinho quentinho, né? Ele está ali, um pecador, nasceu na condição de pecado, mas o que ele deseja é o que é primordial. Nenhum neném sai andando falando: pode deixar que eu vou dirigir um carro,
pode deixar que eu vou meter a mão na máquina e vou costurar. Não se mete aqui não, mãe, pode deixar que eu vou fazer as coisas, né? Não, nenhum neném faz isso. Por quê? Pela necessidade que tem do que é principal, primordial, essencial, que é o leite racional, o que vem de Deus. Novamente, precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos nascer novamente. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 20 ao 22. Olha o que diz aí. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia que está dizendo. Vai lá, até qual? 22, vai. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, o que é terrestre não leva o homem a Deus, pela sua sabedoria, entenderam? Aprove a Deus salvar os crentes são os que creem em Cristo, os que têm fé em Cristo, pela loucura da pregação. Vá lá. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mais um, só para... Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Um Deus morrendo numa cruz, loucura, mas é fonte para a vida eterna. Qualquer conhecimento desse mundo não te leva a Cristo, mas o que vem dele te leva à salvação. Os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. É a palavra de Deus, ela se completa, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que nós pregamos? Palavra de Deus. A palavra de Deus hoje já tem sido esquecida, tem sido escarnecida, tem sido deturpada. As pessoas estão falando que tem que atualizar. Por quê? Porque não satisfaz o carnal. A palavra de Deus não satisfaz a tua carne. Mas quando você entende que você é carnal e que está caído e que precisa de um novo nascimento, ela te satisfaz. E aí você quer o espiritual e não o carnal. Nós não vivemos tradições. Não. Nós não estamos fazendo esta igreja aqui para fazer com que no futuro ela vire uma tradição. Não. Eu não sei nem qual o futuro da casa. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que você que está aqui hoje, que está ouvindo a palavra de Deus, possa parar com tradições, possa parar com filosofias humanas, possa parar com coisas que o mundo quer te ensinar e viver a simplicidade do Evangelho de Cristo, que te leva à vida eterna. Um novo nascimento em Jesus. Nascer da água e do Espírito. Necessário é para cada um de nós. Amém? A palavra mostra, o Espírito convence. Não basta ter informação, precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Vamos colocar de pé.